Foi com casa cheia que Américo Pereira apresentou a equipa que o acompanha na candidatura à União de Freguesias de Junceira e Serra. O cabeça de lista pelos Independentes por Tomar, que conta ainda com o apoio do Partido Socialista, recebeu perto de 150 de pessoas na Associação de Chão das Maias, numa cerimónia que se realizou neste sábado. A ERTS marcou presença nesta apresentação e recolheu as principais intervenções da noite. Américo Pereira, o candidato, por exemplo, garantiu que tanto a Junceira como a Serra irão manter o respectivo caminho, sendo que a história, os usos e os costumes de cada qual serão bens inatacáveis. Américo Pereira fez apenas uma promessa à plateia. No primeiro semestre de 2014, a Serra irá receber a visita do Presidente da Câmara Municipal de Tomar, seja ele qual for. O objetivo passa por fazer com que o futuro autarca sinta na pele o estado degradado da maior parte das estradas da freguesia. Aliás, no discurso de apresentação, Américo Pereira não teve dúvidas em afirmar que a Serra tem sido muito mal tratada. Referência para a lista candidata à União das Freguesias de Serra e Junceira, Américo Pereira lidera então esta lista e é secundado por Carlos Santos, 47 anos, industrial da Serra. Carla Lopes é a terceira, 35 anos, técnica administrativa, também da Serra de Tomar. Referência para a Comissão de Honra, que é liderada por José Pereira Miguel, presidente do Instituto Dr. Ricardo Jorge. Nesta sessão de apresentação dos candidatos e da Comissão de Honra da União de Freguesias da Serra e Junceira. Cidadania, do latim civitas, cidade, é o conjunto de direitos e deveres ao qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. O conceito de cidadania surge maioritariamente ligado à noção de direitos, sobretudo os direitos políticos, que permitem ao indivíduo intervir nos negócios do Estado, isto é, votar, concorrer a cargos públicos, manifestar livremente a sua opinião, etc. Mas numa democracia, a definição de ter direitos pressupõe a existência de ter também deveres, visto que em sociedade os direitos de uns são garantidos a partir dos deveres de outros. Os candidatos a cargos públicos fazem promessas, assumem compromissos. E o compromisso é a forma, neste caso pública, de se vincular, de assumir uma obrigação com outros, com o objetivo que votem nele ou nelas para serem eleitos. Compromisso é, pois, uma responsabilidade assumida e adquirida em virtude de uma afirmação verbal ou escrita, feita voluntariamente, caso o objetivo, que é ser eleito, venha a ser atingido. Agregado ao direito de cidadania e da assunção de compromisso está o princípio da confiança. Eu voto em ti porque tu comprometes-te, eu acredito que tu prometes e vais cumprir. Eu tenho confiança e tu mereces essa confiança. É o diálogo que mentalmente fazemos. Consumada a eleição, o eleito não terminou a sua tarefa, pelo contrário, ela começa exatamente nessa altura, depois de ser eleito. Deve ser preocupação do eleito zelar pelo bem comum, pelo bem-estar de cada um de nós, dentro das suas atribuições, das suas possibilidades e de acordo com os seus compromissos, com aquilo que prometeu fazer se fosse eleito. Bem comum deve ser o fim, o objetivo de quem está na coisa pública. É um termo que se pode referir a vários conceitos diferentes, mas idênticos entre si. No sentido popular, descreve o conjunto de benefícios compartilhado por todos os membros, ou a maioria, de uma dada comunidade, neste caso, a de União de Freguesias de Serra e de Junceira. É também a forma como o bem no seu conjunto é amplamente definido. Ou seja,
o bem da comunidade é o bem ou propósito do próprio indivíduo que a compõe e faz parte da preocupação permanente do eleito. Os candidatos pelos independentes por tomar, e neste caso os candidatos pela União de Freguesias da Serra e Junceira, defendem o princípio da cidadania, a validade do compromisso, o princípio da confiança e a defesa do bem comum. É por isso que aqui estamos. Todos o dizem, mas poucos o praticam, que o ser humano está primeiro. Não nos esqueçamos de que de jovens passamos a idosos e no fim da vida o que resta são as nossas ações, boas ou más. Vamos hoje apresentar os candidatos à Junta de Freguesia, da União das Freguesias da Serra e da Junceira. Boa noite, meus senhores. Esta fase inicial é um bocadinho trabalhosa também para os senhores, mas vamos começar por apresentar a Comissão de Honra. E eu chamá-los-ei pedindo, enfim, que subam, esse é o tal incómodozinho, e começo por António Jacinto Simões dos Santos, pedreiro da Serra. João Carlos de Sousa Nunes, cabeleireiro, Junceira. Este não está, portanto, tenho aqui uma indicação, mas fica a referência. Manuel dos Santos Lopes, empresário da Serra. Carlos Fernandes, industrial da Serra. João Manuel Gaspar Paredes, carteiro, Junceira. André Rodrigues, engenheiro civil, Serra. José Manuel Maia Godinho, engenheiro técnico, Junceira. Não está. Também não está, mas António Manuel Jesus dos Santos, industrial da Serra. Não está, mas também uma salva de palmas para ele já agora. António Branco, industrial da construção civil, Serra. Fernando Manuel Alves Ribeiro, empregado bancário, Junceira. Manuel Vicente Antunes, industrial, Serra e Junceira. Manuel Branco, industrial da construção civil, Serra. António Ferreira Marques, industrial da construção civil, Junceira. José Pereira Miguel, médico, professor catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa, ex-diretor-geral de Saúde e presidente do Instituto Dr. Ricardo Jorge. Esta é, pois, a Comissão de Honra que dá a sua cara com a lista que depois chamaremos. Eu convido o Sr. Dr. José Pereira Miguel a proferir algumas palavras em nome da Comissão de Honra. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Não vinha preparado para um grande discurso, mas há sempre algumas ideias que surgem e que devem ser ditas. E a primeira que eu gostava de realçar é em homenagem ao candidato e às pessoas que o apoiam e que integram a lista,
visto que tudo aquilo que sabemos do seu passado e da sua atividade, em especial na Junqueira, mas também a sua abertura a trabalhar com a Serra e até o ter escolhido este local para sítio da nossa reunião, merecem o nosso aplauso e o nosso apoio. O segundo ponto que eu gostava de salientar é que eu, como muitas pessoas que estão aqui, todos certamente, estamos ligados a estas terras. Eu pela parte dos meus avós, pela parte da minha mãe, e ao Carvalhal, a Vila Nova, mas de uma forma geral a tudo, porque sempre se falou lá em casa da Junceira, sempre se falou do chão das Maias, sempre se falou de tudo e em todo o lado a gente reconhece os nossos amigos e os filhos e os netos dos nossos amigos. Portanto, esta ascendência, esta herança impele-me também para ajudar e é por isso que eu aqui estou dedicadamente. Eu penso que há muito para fazer. Lembro-me nos velhos tempos, quando se lutava pela estrada, quando se lutava pelo carteiro, quando se lutava pelo telefone, e tudo isso ficava a muitos quilómetros de distância. E hoje temos tudo ali no telemóvel, até sabemos que tempo é que faz em Marrakech, que eventualmente faz um pouco mais fresco do que cá, e sabemos isso tudo com o telemóvel. Mas naquele tempo não era assim. E, portanto, para ajudar, nós precisamos dos que cá estão e precisamos de alguma diáspora entre as quais eu me conto. Isto é, os que estamos em Lisboa, os que estamos noutros sítios, também podemos ajudar. E, portanto, eu também gostava de manifestar essa minha disponibilidade, enfim, dentro da área em que eu trabalho, que é a área da saúde, para que haja mais saúde nestas terras e para que estas terras também concorram para a saúde de todos. Então, votos de muitas felicidades e certamente que será a lista que vencerá. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. José Pereira Miguel, palavras sábias e de incitamento e de esperança também. Então agora eu vou passar a chamar a lista, os candidatos da lista à União das Freguesias da Serra e da Junceira. E começo por Fernando dos Anjos Jogueira, 44 anos, portador da Junceira. Fernando da Silva Alves, 61 anos, pedreiro da Serra. Aqui. Filomena Maria Godinho Silva Lourenço, Caixeira, não vou dizer a idade, Caixeira, Junceira. Celestino Manuel Godinho António, pedreiro da Serra. Maria Inês Rita Rodrigues, engenheira de produção alimentar da Serra. Carlos Manuel Godinho Abreu, técnico de farmácia da Junceira. Marcelo António Henriques da Graça, empreiteiro da Construção Civil, Serra. Andréia Filipa Bicho Fernandes, estudante, Junceira. Bernardino dos Santos Silva, empreiteiro da Construção Civil, Serra. João Maria Fernandes, industrial da Construção Civil da Serra. Lúcia Maria Fernandes Vicente, técnica administrativa, Junceira. José Nunes dos Santos, técnico da Aeronáutica da Serra, que não pode estar. Mário João Simões Francisco, empresário da Serra. Da Junceira. Ana Paula Ferreira Soares, licenciada em Engenharia Civil, Serra. Ana
Maria Cândido Antunes Monteiro, professora do segundo ciclo, Junceira. Gabriel Alexandro Évora Nunes, engenheiro técnico civil da Serra. Ana Luísa Nunes Bacalhau, licenciada em Economia e Gestão da Serra. José Lagoas Martins Pedreiro, Junceira. José Luís da Conceição Tiago Jacinto, arquiteto da Serra. Não pode estar presente. Sandra Isabel Silva Ferreira, licenciada em Ortótica, Junceira. Luís Filipe Belo Soares Ferreira, encarregado da Construção Civil, Serra. Vítor Manuel Morgado Lucas, operador de máquinas, Junceira. Manuela da Conceição Alves Dias dos Santos, bacharelato em Gestão da Serra, que não pode estar. Manuel dos Anjos Nunes, encarregado da Construção Civil, Serra. Agostinho da Conceição Pereira, aposentado, Junceira. Carla Maria Felipe de Almeida Lopes, técnica administrativa, Serra. Carlos Manuel Jacinto dos Santos, industrial, Serra. Como líder desta equipa, Américo da Conceição Pereira, aposentado da Junceira. O Américo Pereira vai dirigir-vos algumas palavras. As primeiras palavras serão para expressar o mais profundo reconhecimento a estes homens e mulheres que se disponibilizaram para um projeto que vai ser o início de uma nova vida da comunidade constituída pela União das Freguesias da Serra e da Junceira. Não terá sido este o figurino que melhor agradou quer à comunidade da Junceira, quer à comunidade da Serra. No entanto, como resulta do latim lex sed lex, a lei é dura, mas é lei, e nós só temos que acatar uma lei legítima da República, de um governo legítimo e que pretende implementar a nível nacional. Por isso mesmo, temos que nos conformar, mas esse conformismo não significa derrota. Derrotados são aqueles que nada fazem, que nada pensam e que, como se costuma dizer, se deitam à sombra da bananeira. É um novo desafio, é um novo paradigma, é uma nova realidade. E por isso mesmo, nós devemos estar preparados para isso. E devemos ser dignos
daqueles no dia 29 de setembro vão depositar o seu voto na nossa candidatura. E essa dignidade só se consegue de uma forma: com o trabalho, com o empenho, com a disponibilidade e com um espírito profundo de bem servir as populações. Quando enverdámos por este caminho, fizemos de forma consciente. E toda esta vasta equipa que aqui está consciente disso mesmo. Vamos partir do zero. Mas não é o trabalho que nos mete medo. Nós estamos cá exatamente para isso mesmo. E se bem repararam, nós temos aqui uma diversidade imensa de pessoas em termos profissionais. Temos pessoas que fazem a sua vida em Lisboa. Temos pessoas que vão diariamente trabalhar daqui para Lisboa. Mas há um aspecto que realmente é intocável. É o amor que tem pelas suas terras. A Junceira irá perseguir o seu caminho. A Serra irá perseguir o seu caminho. E se nós ganharmos como pensamos que assim seja, a história, a cultura, os usos, os costumes serão um bem inatacável. Cada comunidade vai ter que seguir o seu percurso. A Junta terá que ter a capacidade, a inteligência, o saber e a preparação para defender com unhas e dentes as duas freguesias, tal como elas são. Não é justo que alguém pense que a freguesia A ou a freguesia B é mais ou menos. Isso não é verdade. As pessoas de Cardelas têm que ser tratadas com a mesma dignidade daquelas de Ventuzela. As pessoas da Fonte João têm que ser tratadas com a mesma dignidade das pessoas do Cruto ou de Valroxo. As pessoas em Pilhais têm que ser tratadas com a mesma dignidade que as pessoas da Mata, do Olival ou do Outeiro da Barreira. Porque se assim não for, caímos num erro gravíssimo, que é potenciar as injustiças. O que vamos procurar é melhorar as condições de vida das pessoas em geral. Ninguém vai pensar que as crianças da Serra, se nós ganharmos as eleições, irão pagar transporte escolar. Porquê? Porque os da Junceira já não pagam. Ninguém irá pensar que as escolas da Serra vão ter um tratamento diferenciado dos da Junceira. Não vão ter. O Presidente da Junta deve acompanhar a par e passo todo o desenvolvimento da comunidade educativa e tudo aquilo que diga respeito aos seus estabelecimentos de ensino. Por isso mesmo, aquilo que nós defendemos é que, na verdade, os lugares vão manter-se como estão, vão manter as suas realidades, mas o tratamento, no geral, vai ser equitativo, com justiça, com igualdade e com maior rigor. Aquilo que defendemos é que, em primeiro lugar, estão as pessoas e depois as coisas. Logo alguém me poderá perguntar: então, e o estado lastimoso como se encontra a freguesia da Serra? O que é que se vai fazer? Vamos fazer o possível. Nós vamos tentar gerir esta área enorme de 50 km² com o maior rigor, mas não nos peçam milagres. Ninguém vai estar a pensar que nós vamos trazer um baú de dinheiro para alcatroar estradas, para criar condições de vida, no mínimo, em pé de igualdade com as outras freguesias do concelho.
Penso eu que quem conhece a Serra não terá dúvida nenhuma em constatar que se trata de uma das regiões do concelho mais maltratadas. Duvido até que na região haja freguesia semelhante. Mas por isso mesmo nós cá estamos. E o que vamos implementar é exatamente o maior rigor. As verbas irão ser distribuídas de forma equitativa por ambas as freguesias. As comunidades vão continuar a funcionar da forma que funcionam até hoje, mas com algumas diferenças. No que respeita, por exemplo, ao movimento associativo, nós queremos implementar na Serra o mesmo espírito que hoje existe na Junceira, de harmonia, de entreajuda, de troca de vivências, troca de experiências. Hoje, a nossa sociedade não se compadece com individualismos. A nossa sociedade tem que fazer uma aposta muito séria no coletivo. Tem que se preocupar com as pessoas que vivem nos locais isolados, naqueles sítios onde, até para lá ir, é preciso um carro com alguns atributos especiais. E por isso mesmo, nós vamos apostar nisso. Nós estamos empenhados nisso. E eu sinto muito orgulhoso com esta equipa. Isto é uma equipa extraordinária. Porque será exatamente o resultado de toda a vivência de cada um dos lugares, cada uma das associações, cada um dos sítios, nos permitirá enriquecer uma gestão equilibrada e justa. Por isso mesmo, estou perfeitamente convencido que no dia 30 de setembro, nós vamos estar na presença de um paradigma completamente diferente do atual. É gente empenhada, é gente que sabe, é gente responsável. E eu devo-vos já acrescentar, eu nunca fiz promessa nenhuma a não ser o trabalho, a não ser a minha dedicação que eu tenho feito quase a 100% à comunidade. Mas quero aqui acrescentar hoje, pela primeira vez, uma promessa. E a promessa que vos vou fazer é que no primeiro semestre de 2014, o Sr. Presidente da Câmara que for eleito, espero que seja o Dr. Pedro Marques, mas se não for ele, outro qualquer, vai ter que visitar a freguesia da Serra. E vai ter que trazer um carro do município e vai ter que calcorrear as estradas e os lugares da Serra. Porque isto, se vir no ato eleitoral, antes das eleições, no período de campanha, fazer promessas, não custa nada. E esta é uma promessa que eu assumo. Durante o primeiro semestre de 2014, o Presidente eleito da Câmara e, possivelmente, o Executivo vão ter que vir à freguesia da Serra para ir logo verificarem aquilo que andaram a fazer ao longo destes anos todos. É que isto fazer rotundas cibernéticas, a gastar €500 mil em 2 fases, o que deu €1 milhão, não custa nada. É que isto de andar a fazer lombas na cidade, a gastarem €5.000 cada uma, não custa nada. Mas é importante que as pessoas não se esqueçam da maneira como as pessoas vivem nesta área do concelho, que é o nordeste do concelho, e espero eu que, com a nossa vitória, consigamos inverter o curso das coisas. Muito obrigado a todos. Deixa que ganhem, para que ganhemos, para que este
compromissos que ele assumiu tenha que ser cumprido. E agora, e rapidamente, porque está muito calor, o líder dos independentes de Tomar, Dr. Pedro Marques, vai também dirigir umas breves palavras. Muito boa noite a todos. Os meus cumprimentos não só ao Américo e à sua equipa adjunta, mas também à sua Comissão de Honra e a todos os presentes. Eu posso desde já adiantar que a promessa que o Américo fez será cumprida. E quem conheceu a gestão de alguns anos atrás na Câmara Municipal sabe que assim era. As freguesias deste Conselho fazem parte do Conselho. É impensável gerir o município sem ser com as freguesias, em colaboração com as freguesias. E a questão da igualdade das freguesias tem muito a ver com o estado de coisas o estado em que elas se encontram. Ou seja, a gente não pode tratar por igual aquilo que é desigual. Temos de tratar por igual aquilo que efetivamente seja mesmo igual. O resto tem de ser tratado de outra forma. Portanto, temos de definir prioridades. E pelo que o Américo já me disse, pelo que eu conheço, a freguesia da Serra faz lembrar aquela que há 20 anos atrás era a freguesia da Além da Ribeira. Tinha acabado de nascer e não tinha quase uma estrada, não tinha água. Por exemplo, quem não se lembra, em 90 em Tomar, no verão faltava água na cidade. Também não havia. Mas a freguesia da Além da Ribeira, como eu disse, era uma freguesia que não tinha praticamente nada. As pessoas viviam numa situação que era impensável. E foi onde se investiu. Ou seja, o que o Américo pode ter a certeza é que connosco as situações com os seus presidentes de junta são assumidas atempadamente. O seu presidente da junta da freguesia não tem que pedir, por favor, para ser recebido. Porque as coisas tratam-se atempadamente com eles e definem-se as prioridades para todo o Conselho. E é uma situação que é clara para todos. Toda a gente sabe que no ano seguinte quais são as prioridades do Conselho e para a sua freguesia. E, portanto, as coisas, nesse aspecto, nunca oferecem dúvidas, nunca ofereceram dúvidas. Há sempre, obviamente, aquela situação mais pontual que muitas vezes acontece por isto ou por aquilo. Por outro lado, como eu disse, o Conselho é um todo. E onde é necessário investir, onde é que se vai investir. Não é onde é o amigo, não é como se agora anda a fazer, com toda a franqueza, a pôr alcatrão, a pintar, como nós dizemos, estradas de preto, sem fazer a base, sem ter sustentabilidade. Daqui a uns anos estamos a partir. Eu recentemente, em Tomar, havia uma estrada, quem não conhece, são um pouco mais de 100 metros por trás da Escola Santirinha. Estava em terra. E já há mais de 2 anos que reclamamos que aquela estrada devia ser alcatroada. Pasme-se. Foi alcatroada sem meter os coletores de esgotos. Sem resolver o problema da iluminação pública. Porquê? Porque era eleições e era necessário pintar de preto para as pessoas efetivamente não levarem na lama quando chegasse a altura do inverno. Isto é impensável. Fazer obras sem projetos. É como se anda a fazer no mercado municipal. Anda-se agora a gastar mais de 200 mil euros sem projeto. Ou seja, esta semana vai a reunião de Câmara a cobertura, para a semana vai o piso, não sabemos como é que será a questão das instalações sanitárias. Quer dizer, isto é impensável, as coisas têm que ser projetadas, têm que ser feitas como deve ser. Sob pena andamos a ter dinheiro fora. E eu reparei pelas profissões, está aqui muita gente ligada, efetivamente, à área industrial, à construção civil. Sabe que assim é. Se não houver um bom projeto, muito dificilmente temos uma boa obra e um bom resultado. E, portanto, fundamental para isto é uma ligação estreita com os presidentes de junta, o levantamento das situações que existem e a definição de prioridades para o Conselho. E ou lidamos com o Conselho como um todo, ou então estamos mal. Não pode acontecer como aconteceu até agora, fazem-se tudo e mais alguma coisa em algumas freguesias e as outras ficam para trás. Porquê? Porque o Sr. Presidente de Junta tem uma relação melhor, ou, efetivamente, o Sr. Presidente de Junta é amigo, ou coisa assim do género. Não pode ser. Temos que olhar para o Conselho como um todo. E para isto, eu tinha aqui alguns pontos e que deixava claro que são princípios que nós defendemos. Defesa do interesse comum é fundamental. É o interesse comum que nos orienta, não é o interesse particular. O interesse particular tem o seu caminho próprio, dentro das regras, para o interesse comum. E, portanto, nesse aspecto, deixava aqui uma nota, se quiserem. Ou seja,
A Câmara Municipal tem que se tornar também, os serviços da Câmara Municipal, amigos do investidor, do município que lá vai. As coisas não podem, como até agora, demorarem muitas vezes uma eternidade sem ninguém perceber porquê. Portanto, o interesse comum é uma regra básica para quem é eleito e para quem trabalha no município. De princípios, a justiça da liberdade, defesa inteligente disto. Ou seja, a gente olha para as juntas de freguesia tal como elas são e lidamos com quem é eleito. É uma questão de respeito. Nós não podemos lidar só com aqueles que efetivamente fazem parte do nosso grupo ou do partido A, B ou C. Lidamos com todos em pé de igualdade. Porque se a população foi neles que votou, é neles com quem eles têm possibilidade. Esse é o respeito que acho que é fundamental em democracia. Os interesses da freguesia, das suas pessoas e bens, cada uma das freguesias, é ao mesmo tempo o interesse do município. Ou seja, o interesse do Presidente da Câmara, ou da vereação da Câmara, ou dos membros da Assembleia Municipal, têm que ser semelhantes, idênticos ao interesse do seu Presidente de Junta na defesa do interesse, desde que ele defenda o bem comum da freguesia e as suas pessoas e os seus bens. Outro aspecto que nos tempos correm é algo que é fundamental. É os mais desfavorecidos. Nós não podemos ter, eu costumo dizer isto, nós não podemos ter no Conselho ninguém a passar fome. Não podemos ter um jovem que muitas vezes a única refeição que tem decente é que tem na escola. Temos que criar condições para que efetivamente ele não tenha essas dificuldades. Temos também que criar condições para que os jovens com qualidades e com capacidades possam estudar. É inadmissível que alguns jovens do nosso Conselho tenham que estudar, tenham a capacidade para estudar e por razões que neste momento são mais comuns e são o pão nosso cada dia, infelizmente, os pais não têm hipótese para estudar. Se tiver capacidade, tem que haver bolsa de estudo para ele poder estudar. Eu dou um exemplo de há 20 anos atrás, se quiserem. Exemplos falam por nós. A Câmara também tinha dificuldades económicas. E havia uma parceria com a Casa do Conselho, com o Banco Milénio e com a Gulbenkian, e tínhamos muitos jovens com bolsa de estudo a estudar para este país fora. Em pouco mais de 6, 7 anos, tivemos 16 jovens licenciados. E que se não fosse o apoio que estas quatro instituições davam, não era possível. E depois também a defesa dos valores sociais, da dignidade e da solidariedade. Ou seja, todas estas pessoas são dignas, têm de ser tratadas com dignidade, independentemente do seu estatuto. Mas, acho eu, quanto maior for o estatuto, mais obrigação tem de tratar os outros com dignidade. Todo o ser humano deve ser tratado com dignidade. E a solidariedade deve existir da parte de todos. Ninguém pense, quando eu falo aqui de solidariedade, ninguém pense que a Câmara tem algum baú lá para distribuir para quem não quer trabalhar, para quem não quer colaborar. Os apoios sociais são uma realidade. Mas a família das pessoas tem que ser envolvida. Não pensa alguém que tem os pais com carências, só tem filhos com carências, e anda a gastar aqui ou lá e não apoia. Tem que apoiar. Ou seja, o trabalho tem que ser feito em equipa. E a equipa da Câmara, seja ela qual for, tem que trabalhar em estreita solidariedade e em estreita concordância com a equipa da Junta de Freguesia. E por último, permitam-me que fale do candidato. E ao falar do candidato, as minhas palavras são para toda a equipa, porque sabendo, conhecendo o Américo como conheço, sei perfeitamente que não se reuniu daqueles que acham que são mais capazes e que fazem com ele a tal equipa e que ele é capaz de liderar. Há 30 e tal anos andámos na escola os dois. Quando saiu o 25 de Abril estávamos na escola. E muita gente não sabe destes episódios. Mas quando saiu o 25 de Abril, a escola de Tomar deve ter sido das poucas do país, ou sequer a única, em que tinha uma comissão de gestão, do qual fazíamos parte alunos, professores, pessoal auxiliar e pessoal administrativo. Éramos 4 alunos, 4 professores, um pessoal auxiliar e um pessoal administrativo. E o Américo lá estávamos nessa luta. E na altura, ele já tinha carro, ainda fomos algumas vezes a Coimbra falar com os estudantes, aos seus estudantes, tempos da juventude, 18 anos, na altura, 19. E, portanto, desde essa altura que, efetivamente, a nossa ligação escolar se manteve. E o Américo é claramente um líder. É um líder, aquilo que faz, é metódico, é rigoroso, é exigente com ele próprio. E, portanto, digo com toda a franqueza, se
tudo concorrer como nós pensamos e ganhamos a Câmara, tomara eu que os 16% de junta fossem mais do Américo. E nesse aspecto tenho a certeza que Junceira e Serra fica bem servido. E aquilo que ele disse aqui, em relação ao funcionamento das duas freguesias, é aquilo que nós defendemos. As duas freguesias devem continuar a funcionar como funcionavam até agora. Porque com as dificuldades que há de mobilidade das pessoas, não podemos aceitar que as pessoas, às vezes, andar 2 ou 3 km para ir à sua sede de freguesia, têm que guardar 15 ou 20. Portanto, a realidade é que se manter a entidade cultural, a entidade da freguesia, dos seus lugares, é algo a preservar, é algo, como o Américo disse, e bem, inatacável. Por isso, tenho muito orgulho de estar. Os intendentes de Tomar estão com o Américo, como são desde sempre, como ele está connosco desde sempre, estão com estas freguesias, estão com esta população, estão com a gente do Conselho, e em particular desta freguesia. E, portanto, só posso desejar que tudo corra bem e podem ter a certeza, como o Américo disse, não há promessas, mas connosco não há promessas, há compromissos. E é um compromisso muito grande que nós vamos ter. De verdade, trabalho e total transparência. Porque verão que vai acontecer na freguesia aquilo que vai acontecer na Câmara. A transparência será total. Não haverá um euro que seja gasto que as pessoas não saibam onde é que ele é gasto. Isso é fundamental. Não pode haver um concurso na Câmara que toda a gente não possa saber, não tenha acesso através da net, como já toda a gente praticamente tem, que não saiba quem é concorrer, quais foram as propostas, no final da obra quais foram os desvios, a justificação. Eu acho que isto é fundamental. E mais, chegou a altura dos políticos serem responsabilizados. Acho que nós temos muitas dificuldades, os municípios têm muitas dificuldades. Estamos perante uma Câmara que está falida. Tecnicamente está falida. Mas isso só nos motiva para dar a volta por cima e para resolver a situação. Mas num país como está, com toda a franqueza, acho que só a união, só a boa vontade daqueles que estão disponíveis e que não precisam, não estão à espera de um emprego, só a boa vontade desses, a disponibilidade desses é que pode fazer mudar as coisas. Sujeitos, como tivemos feito esta semana ao que se passou, este país podem ter a certeza que na Câmara e na freguesia isso não vai acontecer. Portanto, os votos de felicidades, de bom trabalho e de uma boa campanha e da solidariedade que eu penso que está aqui entre todos, que se mantenha, deem as mãos, que se derem todas as mãos, vamos conseguir e daqui a 4 anos teremos com certeza, não o Américo não a dizer que temos cá vir para ver as mazelas, mas temos cá vir para ver aquilo que foi feito de bom e que as populações estejam satisfeitas. Bem-haja, um abraço e muito obrigado.